Oi, gente! Meu nome é Luiz Derzete, eu sou influenciadora digital e esse está sendo o meu primeiro vídeo, teoricamente, gravado aqui para o canal do YouTube, especialmente para o canal do YouTube, porque até então eu só posto shorts e eu não tinha postado nenhum vídeo ainda nesse formato aqui. E eu acho que chegou o momento de eu começar a expandir, né, e trazer aqui vídeos maiores, de um papo mais reto, né. Aqui no YouTube eu tenho bem pouco de inscrito. E eu sou mais conhecida ali, né, no Instagram. Na verdade, ali eu tenho um público de 80 mil seguidores. Eu fazia muitos vídeos de humor, foi através daí que eu fui conhecida. Então, eu comecei faz uns 2 anos lá no Instagram e trazendo só conteúdo de humor. Mas chegou um momento que eu senti, na verdade, eu sempre senti que eu tinha mais a oferecer do que só vídeos de piada. Muitos vídeos, às vezes, né, com coisas que hoje eu já não faria, né, com piadas que hoje eu já não faria. Mas eu sempre soube, né, que eu tinha mais a oferecer e eu queria realmente trazer coisas com propósito, vídeos que pudessem ajudar outras pessoas e a gente pudesse ser uma comunidade aqui mesmo, real, né, trazer um pouco de mim, da minha história, conversar conteúdos realmente produtivos que vão agregar, né, na vida dos meus seguidores. E até então, ali no Instagram, eu só tava postando conteúdo de humor, agora comecei a mudar um pouco do meu conteúdo, mas nada como aqui um novo canal, né, de comunicação, já com essa nova pessoa que eu tenho me transformado. Então, poder mostrar, né, aqui diretamente pra vocês um pouco mais da Luíse e outros assuntos além de humor, né, pra gente falar. E trazer, né, essa nova versão da Luíse, que já não é mais focada nos vídeos de humor em si, mas estou numa nova fase da minha vida que tem mudado muitas coisas no meu dia a dia, tem mudado no meu meio, as pessoas que convivem comigo, enfim. E tem me trazido os melhores momentos da minha vida foi depois dessa transação, que é sobre esse vídeo, sobre esse assunto que eu quero falar nesse vídeo, que foi a minha conversão e o porquê que isso aconteceu e como isso aconteceu. Porque quem me acompanha nas outras redes sociais, né, no Instagram, sabe, eu sou uma pessoa espiritualizada que me considerava, né, e eu acho que eu era realmente espiritualizada, né, há muito tempo. Então, desde novinha, a minha família, eu sempre acabei frequentando, né, religiões, nenhuma específica. Mas eu lembro que numa época, quando eu era novinha, a gente ia em culto evangélico. Depois de um tempo, minha mãe entrou pro centro espírita, e lá dentro do centro espírita eu permaneci durante muito tempo da minha vida. E até há pouco tempo atrás, assim, 1 ano atrás, eu ainda frequentava, né, centro espírita num dia, aí às vezes ia no Bola de Neve, às vezes ia no centro de Umbanda, fazia tarô, um monte de coisa. E nunca tive preconceito com religião nenhuma, inclusive eu não tenho preconceito com religião nenhuma até hoje, mesmo depois da conversão. Acredito que a gente não pode, né, julgar ninguém, enfim. Mas durante muito tempo eu sempre busquei a Deus, né, em todas as coisas, nos diferentes formatos. Fiz cerimônia de ayahuasca, participei de cerimônia de ayahuasca, né, algumas vezes também. Enfim, mas sempre fui aquela pessoa que procurava por algo a mais. E muitas vezes esse algo a mais, eu achava que ali a minha parte espiritual já estava ok. Então o que faltava não era a parte espiritual, eram outras coisas que eu acabava buscando no mundo, essas outras coisas. O que são essas outras coisas? Eu me sentia vazia, eu sou uma pessoa super sociável, então eu sempre gostei de festa, não via mal nenhum em ir em festa, sempre ia atrás disso, mas sempre acabava bebendo, sempre achava que, ai, que Deus me amava como eu era, e realmente Deus nos ama como a gente é, né? Mas achava que tava tudo bem viver naquela vida ali, né? E porque os outros locais, né, enfim, muitas religiões, muitas pessoas acreditam que tá tudo bem curtir a vida, tá tudo bem beber, tá tudo bem usar droga, tá tudo bem, né, fazer várias loucuras, né, que a galera faz hoje em dia em nome da liberdade, né, e que tá tudo bem. Só que, na verdade, né, a gente sabe que pelos exemplos, pelas coisas que acontecem por aí, isso não está tudo bem, não. E eu sou um exemplo vivo disso, porque então vivi durante muito tempo achando que eu era espiritualizada, mas continuando, né, fazendo as coisas ali que habituais que eu sempre fazia e que sempre me deixavam mal. A consequência dessas coisas, elas, né, de beber, de sair, e, enfim, viver uma vida paralela com os ensinamentos de Jesus, vamos dizer assim, né?
acaba que chega uma hora que esgota, assim, não tem mais como tu conseguir lidar com essas duas coisas. E eu vivi durante muito tempo com um pé no mundo, um pé na minha espiritualidade ali, achando que tava tudo bem. Só que esse vazio, como eu falei, nunca era preenchido e eu sempre acabava me sentindo culpada, sempre acabava me sentindo mal. E aí eu comecei a buscar a Deus de uma maneira mais profunda, com mais oração, com mais entrega. E nisso, obviamente, né, eu tinha passado por vários problemas, eu tive um relacionamento que me trouxe, assim, muitas consequências no sentido de desapego, assim, sabe? Foi muito difícil de me desapegar. E esse relacionamento, ele me levou a fazer coisas pra mim mesma que é meio que cair no abismo, assim, se tirar no abismo, né? Então, eu tava numa época que eu tava recalcada, né? Por conta do final desse relacionamento, de ter me sentido rejeitada. E ao mesmo tempo que eu buscava muita ajuda de Deus nesse momento, eu também fazia as mesmas atitudes. Eu tentava afogar minhas mágoas em festa, afogar minhas mágoas em bebida, e ser rebelde, e ao mesmo tempo buscando a Deus. E quando a gente for pra ver, isso é uma coisa meio incoerente, assim, né? Porque depois de tudo que aconteceu, eu percebi que, na verdade, a gente tem que fazer uma entrega única. E se entregar para Deus não é só pedir ajuda e continuar cometendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. É a gente abrir mão de muitas dessas coisas e realmente se entregar e confiar em Deus e se amar. Eu vejo muito assim, como Deus nos ensina a gente se amar também. Porque tudo que Deus repudia são coisas que fazem mal pra gente, né? A bebida, por exemplo, né, que é repudiada no sentido de se embriagar é pecado. Não fala sobre beber, né, socialmente. Muitas pessoas preferem não beber nada, né, depois que se convertem, mas ninguém diz, não diz que é pecado consumir um pouquinho, não diz. Se embriagar é pecado. E a gente acaba fazendo, eu acabava fazendo isso. Então é uma coisa que não faz sentido eu buscar a Deus e continuar cometendo esses mesmos atos, né, como da embriaguez que eu citei agora. Só que Deus, ele ouve nossas orações, por mais que a gente esteja errando. Quando a gente está pedindo, sinceramente, Deus sabe o quanto a gente é fraco e quanto muita coisa sozinho a gente não consegue dar conta. Então, mesmo no meio da loucura ali, por isso que Deus, ele não julga, ele não seleciona quem ele quer para perto dele. Jesus, ele não selecionou por falta de pecado ou não. Jesus mesmo dizia, né, que os saudáveis, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então, Jesus, quando tu busca ele, mesmo que tu esteja no meio do pecado, independente do que tu estiver cometendo, quando tu se arrepende e tu busca ele, mesmo que tu fraqueje, ele vai percebendo aquele teu arrependimento e ele vai trabalhando de uma maneira invisível, mas tudo para te ajudar. E eu, nessa minha busca e pedindo ajuda para Deus, porque eu não queria estar naquela vida, mas aí chegava o final de semana, eu me sentia sozinha, eu acabava saindo, acabava bebendo. Não fazia nada demais, tá, gente? Mas bebia, ficava mal, aí chorava. Aconteceram várias vezes também de eu pegar o carro depois de ter bebido, dirigir. Então eu me colocava em risco, colocava a vida de outras pessoas em risco. E, enfim, isso tudo faz muito mal pra gente, né? E eu fazendo aquilo ali, mas sempre me arrependendo, buscando a Deus e me questionando muitas vezes, né? Onde está Deus? Porque se eu tô pedindo tanto, mas eu não consigo, eu sou fraca, mas eu preciso da tua ajuda, por que tu não me ajuda? E eu lembro de algumas vezes eu ter ajoelhado assim no chão, chorando e pedindo, Deus, pelo amor de ti, me tira desse caminho, me ajuda a ser forte, eu quero superar isso. E os dias vão passando e aquele resultado ele não vem de forma imediata. E eu, uma pessoa ansiosa como sou, me via sozinha no meio do deserto, né? Porque eu pedia num dia e passava 2, 3, a minha situação parecia que não mudava. Mas eu continuava pedindo, com medo de não estar sendo ouvida, mas eu continuava pedindo, porque realmente, às vezes, a gente fica em situações que, às vezes, Deus permite mesmo que a gente chegue, para que a gente possa entender, né, o quanto a gente necessita dele na nossa vida. Enfim, eu continuei pedindo, continuei orando, continuei pedindo nisso, e tudo isso fruto da minha cabeça, entre aspas. Eu não posso culpar isso, é claro que é um conjunto de situações, mas o que deu assim, estourou, né, foi em função de um relacionamento meu que acabou e que eu fiquei frustrada dessa tal maneira. O que aconteceu nisso?
2 meses depois, assim, do ápice da bomba ter estourado e eu tava rezando e pedindo e buscando todas as formas de me conectar com Deus, um pouco depois disso, eu conheci uma pessoa, né, muito aleatoriamente, né, conheci uma pessoa, me relacionei com uma pessoa de uma maneira muito aleatória, que era uma pessoa que a gente se conheceu e teve um relacionamento muito rápido. E eu acredito que tanto eu quanto essa pessoa, a gente estava na busca da mesma coisa, que era tampar um buraco também. Porque assim como eu, essa pessoa também tinha terminado o relacionamento há pouco tempo, estava muito triste e tal. E eu acredito que Deus realmente coloca pessoas na nossa vida e que a gente precisa, independente de dar certo ou não, eu acredito que tudo dá certo, porque tudo é uma lição, né? E por aquela carência, vamos dizer, eu acabei, né, firmando um relacionamento com essa pessoa. E claro que se transformou num carinho muito grande, tanto é que eu tenho um carinho muito grande pra essa pessoa até hoje, né? Tenho um carinho de amigos, assim. Mas eu tenho certeza que foi um papel que Deus colocou essa pessoa nessa minha vida, porque além de cobrir aquela minha carência momentânea, também, assim, de eu me sentir amada por alguém, o papel mais importante que essa pessoa teve na minha vida foi me aproximar de Deus, porque ele frequentava a igreja e tal, inclusive uma igreja que eu não me identifico. Não me identificava e não me identifico até hoje, porque, enfim, eu particularmente não gosto de palco, de plateia, de loucurada e todo mundo fala a língua dos anjos, enfim, eu não sei, pra mim é meio... Mas eu fui pra acompanhar ele, né, já que ele era um parceiro, ele foi uma pessoa muito legal, assim, desde o início, sempre me tratou muito bem, sempre foi muito meu parceiro. Então, pra acompanhar ele, eu resolvi, né, ir. Eu tinha muito preconceito com a religião evangélica, muito mesmo, em função desse cenário que eu falei pra vocês e de achar que, né, já tive experiências, conheci pessoas que eu sabia que enganavam outras, enfim, dentro dessa religião. Então, pra mim era uma coisa meio... Mas eu fui, e eu lembro que eu fui algumas vezes, assim, tipo, não me emocionei, não senti nada. Eu lembro que o pastor falava algumas coisas que eu até revirava o olho, assim. E naquela igreja também, a hora do dízimo, nossa, eles ficavam acho que meia hora falando do dízimo, meio que colocavam a fé das pessoas de acordo com a quantidade de dízimo que ela dá, sabe? É uma coisa que eu discordo totalmente até hoje e abomino, assim. Então, aquilo ali me irritava e fazia com que eu não me entregasse para aquele momento. E eu acabava indo só para acompanhar ele mesmo. Achava bonito a fé dele, ele chorava muito, se emocionava muito. E eu criticava, inclusive, muito, assim, né? Não ele em si, mas tipo assim, não acredito em tudo que tu ouve. E aí um dia eu tava acompanhando ele, há uns 3 meses, mais ou menos, por aí. E eu lembro que atrás de mim tinha uma mulher que começou a falar enlouquecidamente a língua dos anjos. E eu fiquei até meio irritada, assim, porque a língua dos anjos, não sei, não quero julgar, nem duvidar, mas eu, sinceramente, esse tipo de coisa, pra mim, já é um pouco demais, assim, né? E, meu Deus, foi o culto inteiro, naquela tralalá e tralalá, e eu, Jesus amado, ainda fiquei pensando, eu vou olhar pra ver depois quem é essa mulher, porque eu não quero ficar perto dela no próximo culto, né? Porque desconcentra, assim, tô ali tentando me concentrar, e a mulher num griteiro, glória, glória, e lá. Enfim, quando acabou o culto, a primeira coisa que esse meu ex foi fazer foi falar com essa mulher, porque ele amou, ao contrário de mim, ele achou o máximo aquilo lá. E aí ele foi falar com ela, e aí ela tava ensinando pra ele como fazia pra falar em língua dos anjos. Até ali eu tava tipo assim, Só que, daquela conversa com ela, eu tirei uma coisa incrível, que mudou muita coisa, assim, na minha caminhada com Deus. Ali foi uma giradinha de chave. Naquele meio daquela conversa aliada toda ali que ela tava falando pra ele, que eu tava, tipo, conversinha pra eu dormir, ela falou uma coisa muito importante. Ela falou, assim, que teve um momento da vida dela que, enfim, que ela ia pra igreja e que ela pedia pra ela não ouvir, né, a voz dos homens, e ela ouvia a voz de Deus. Isso era uma das coisas, dicas que ela tava dando, né, pra ele aprender a falar a língua dos anjos. Por mais que eu não acredite que essa seja uma dica pra ele aprender a falar a língua dos anjos, porque eu acho que isso é um dom, e nem sei, sendo muito sincero, eu nem sei se isso realmente existe. Não duvido, mas eu também não tenho... A língua dos anjos é algo que ainda me desperta uma certa insegurança. Mas eu levei aquilo ali pra minha vida dali pra frente. Quando ela falou isso, que ela pediu pra Deus pra não ouvir a voz dos homens e ouvir a voz de Deus, eu pensei, opa, eu vou fazer a mesma coisa da próxima vez que eu vim no culto. Por mais que eu não acredite em muitas coisas que estão falando aqui,
Não que eu não acredite na palavra, eu sempre acreditei na palavra, eu não acreditava na interpretação dela. E eu vou fazer isso. Daí, no outro domingo, eu fiz isso. Porque eu reclamava que eu não me emocionava, que assim, já teve épocas na minha vida que eu me emocionei em culto e tudo mais, mas que eu não sentia a presença de Deus ali, enfim. Aí no outro domingo eu cheguei no culto e eu fechei meus olhos e falei pra Deus, olha Deus, eu sei que tu existe, eu te conheço, pô, a gente é amigo, né, Jesus aqui, a gente sabe quem. E tu sabe, Deus, que eu não acredito nisso aqui. Eu não acredito que isso aqui seja tu. Que essa interpretação seja tu. Mas eu quero, em nome de Jesus, agora, que tu mostre a tua presença pra mim. Isso eu de olho fechado, concentrado. Eu quero que tu mostre a tua presença pra mim. E eu quero que tu tampe os meus ouvidos pra tudo que esses homens falam. Eu não quero ouvir o que o pastor fala. Eu não quero ouvir essa coisa de... Eu quero ouvir a tua voz. Agora eu quero sentir a tua presença. Se tu tá aqui nesse lugar... Porque eu também acredito que onde, né, 2 ou mais pessoas estejam reunidas ali, o poder é mais forte. É muita energia que emana, né? Então, claro que um lugar onde tá todo mundo emanando a mesma energia, né, do amor, da busca. Mesmo que não seja todo mundo, mas a maioria das pessoas, então tem uma energia naquele lugar. Só que eu me bloqueava em função de desacreditar de algumas pessoas, né, e de alguns cenários que aconteciam que eu achava e acho que Jesus ficaria extremamente fulo da cara se chegasse em tais lugares. Mas enfim, eu disse, Deus, as pessoas te buscam aqui, então eu quero te buscar aqui agora nesse momento também. E eu quero que tu tampe meus ouvidos pra voz dos homens. Eu quero que tu zere todo preconceito que eu tenho e que eu sinta a tua presença. É isso que eu quero. Gente, não deu outra. Foi segundos pra eu começar a sentir aquela presença que há muito tempo eu não sentia, que eu já senti outras vezes. Aquela presença eu já senti em casa, inclusive, já senti em centro espírita. Um amor tão grande, uma presença, uma coisa tão grande, tão forte. E aquilo ali foi uma girada de chave pra mim. E aí, pouco tempo depois daquilo ali, né, eu terminei o relacionamento. Na verdade, como eu falei, né, foi um relacionamento que começou ali por uma certa carência, mas ele era uma pessoa muito legal. Acabei criando um carinho, um amor muito grande por ele. Mas não era como um amor de marido e mulher, assim, era muito mais, é até hoje, né, assim, o sentimento é muito mais de pessoa, de ser humano, assim, de amizade, mas não como homem e mulher, então durou bem pouco tempo, inclusive, essa relação. Mas eu acho que ela cumpriu o papel dela neste momento, porque eu tenho certeza que foi para isso que Deus nos colocou na vida um do outro, eu sei também das coisas, né, que eu agreguei na vida dessa pessoa, mas ele me trouxe isso. Esse desbloqueio desse preconceito, né? E então eu comecei a buscar. E eu encontrei um lugar aqui perto da minha casa, que é aqui no sul da ilha de Florianópolis, que é um lugar que é uma igreja que eles não se denominam evangélicos, eles são uma comunidade cristã, né? E eles pregam a palavra. Gente, quando eu cheguei lá, o lugar é um lugar simples, bonito, mas simples. As pessoas são simples, não tem nada daquela coisa de todo mundo na beca, tem igreja que você vai, que meu Deus do céu, parece competição de moda e tu se sente até mal e as pessoas meio que te olham dos pés à cabeça. Gente, todo mundo muito simples, o pastor pregando de chinelo de dedo, um ambiente incrível, eu lembro que era de manhã, assim, às 10 da manhã, tem tem umas janelas, umas correntes de ar, um dia espetacular e, assim, eu lembro que quebrou todo o meu preconceito também, porque tudo que eu falava que eu tinha conta até da questão do dízimo, que eu acho uma palhaçada, inclusive, as pessoas usarem da fé das pessoas pra dar dinheiro pra igreja, né? No sentido de, ai, Deus só vai te honrar se tu der o dízimo, se tu der o dízimo tu vai receber o dobro e vamos testar a tua fé. Cara, Jesus nunca pediu de ninguém dinheiro. Nunca. E assim, então isso não é uma coisa que tem que ser colocada à prova. E eu sempre pensei que a abordagem ideal, porque óbvio que uma estrutura precisa de dinheiro para se manter, né? Água, luz, aluguel do espaço, cafezinho que eles oferecem, tudo é um gasto, né? E tem que sair de algum lugar. E é óbvio que a comunidade, ela deve sim colaborar com isso, né? Os frequentadores da igreja que usufruem
do espaço, mas a palavra de Deus, ela não é cobrada, a tua honra, ela não é medida sobre o quanto tu dá. Inclusive, se tu for dar o dízimo ou alguma colaboração para a igreja esperando que Deus vai te retribuir aquilo ali, te dando mais dinheiro, não dê. Porque a ideia não é essa. A ideia é ajuda de coração. Então, se tu acha que é legal, se tu acha que faz parte, né, do teu compromisso, tu ajudar, colaborar para as obras da igreja, né, obras da igreja, projetos sociais, enfim, pro gasto que a estrutura precisa, se tu acha, é para isso que é o teu dízimo. Não para Jesus. Jesus não precisa de dinheiro, nunca precisou. Nem agora que vai precisar. Então, quando eu cheguei nessa igreja que eu fui, que eu já achei tudo muito maravilhoso, e meu pastor tava pregando de chinelo de dedo, e eu achei incrível, acho que me chamou muita atenção, também a hora do dízimo, eles falaram exatamente da forma que eu pensava. 2 minutos ali só falando que quem quiser colaborar pro avanço da obra, né, ali pros custos que tem na igreja, e para ajudar algumas famílias que eles alimentam, podem colaborar, colaborem de doação, muito obrigada, vamos começar o culto. Ali, assim, quebrou as barreiras do meu preconceito, porque daí eu comecei a perceber que muito do que afasta, na verdade, comecei a perceber ele não, eu sempre soube disso, que o que afasta as pessoas de Deus é o Deus que algumas casas, que alguns locais pregam. E que principalmente a gente não pode deixar de buscar a Deus ou de acreditar na palavra, acreditar em Jesus, porque a gente não acredita em pessoas. Realmente, pessoas são falhas, humanos, todos somos falhos, né? Muitos são mentirosos. E só Jesus era perfeito. Mas eu entendi que não é por conta dos outros. Se eu me entregar para Jesus, independente do lugar que eu esteja, ele vai falar comigo. Independente se aquele lugar ali, eu acho que todo lugar, gente, sempre tem alguém que não presta, infelizmente, entendeu? E só que ali, nesse lugar onde eu me senti mais parte daquele lugar, onde eu me senti mais integrante mesmo, assim, onde eu me identifiquei mais, naquele lugar ali me desarmou, tirou esse meu preconceito, e aí eu realmente me abri pela primeira vez na minha vida, que eu demorei 30 anos para isso acontecer, e eu lamento por ter demorado tanto, realmente me abri para Jesus, e eu busquei ouvir e seguir a palavra, porque assim, eu sempre estudei sobre a Bíblia, sempre gostei muito de teologia no geral, espiritualidade, sempre fui muito interessada nesses assuntos. Já tinha lido alguns versículos da Bíblia, eu nunca tinha parado para ler, agora eu tô lendo já tô, né, num caminho mais com propósito, então eu tô estudando realmente de verdade. Só que eu nunca tinha me entregue nem tentado viver o que tá escrito ali. Então eu comecei a sentir aquele amor de Jesus e sentir que em troca daquele amor que ele estava demonstrando, daquele acolhimento, de tudo aquilo bom de energia que eu estava sentindo, eu precisava também fazer a minha parte. Então eu comecei a abrir mão de coisas que eu sabia que me faziam mal. E é muito doido assim, porque o Espírito Santo, né, o Espírito de Jesus, ele, quando ele tá presente na nossa vida, ele de uma forma sutil, ele vai falando no nosso ouvido o que é certo, o que é errado, o que já não condiz mais com as nossas coisas, e ele vai mudando. Realmente é uma transformação, porque tu vai te incomodando aos pouquinhos com aquelas coisas, e quando tu vê, tu já não, sabe? E aí tu tá mudado, tu tá sendo realmente lapidado. E o importante é tu dar ouvidos a isso, porque assim, eu tenho certeza que Deus já bateu na minha porta outras vezes, ele já tentou me lapidar outras vezes, mas talvez por não ter uma fé tão grande, nem ter tido nem uma entrega tão grande, durou pouco e eu caí. Só que eu não caí, tropecei e levantei. Não, caí e fiquei caída durante um bom tempo na minha fé. E esse meu tropeço, desbarrão, né, ali, ter ficado caída na fé, me fez a voltar a fazer coisas que eu não fazia, né? Eu cheguei a ficar muito tempo sem beber, sem ir em festa, que foi quando eu tive minhas filhas. Ter ser mais firmada, assim, né, num propósito. Mas aí depois que eu me separei, aquela coisa, né, o vazio, a carência faz com que a gente busque no mundo cobrir. Então eu lembro que eu até forcei a barra pra voltar a sair, forcei a barra pra voltar a beber, porque eu queria me sentir parte de algo. E esqueci naquele momento que eu podia ter escolhido outro caminho, que é Jesus, porque ele nos preenche de uma forma muito mais completa. Mas é aquilo, a gente precisa bater com a cabeça na parede várias vezes. Enfim, aí dessa vez, graças ao meu bom Deus, eu comecei a entender que eu precisava abrir mão de muitas coisas também, de muitos costumes,
e não ir contra a palavra dele, né? Não dizer amém para a palavra, mas nas minhas atitudes do dia a dia eu fazer coisas que Jesus reprovaria. Então eu comecei a cortar coisas que me faziam mal, que eu sabia nitidamente que me faziam mal porque me deixavam arrependida e triste. Então eu parei de ir em festa total. A última festa que eu fui foi no dia 1º de janeiro, né? Do dia 31 pro dia 1º, né? Que foi a virada do ano. Decidi que eu ia dar um tempo de balada, que eu ia parar de ir, né? E essa foi minha primeira atitude. E aí também já comecei, obviamente, né, a reduzir muito o consumo de bebida alcoólica. Então, bebo ainda socialmente, real, dessa vez socialmente mesmo, né? De não me embriagar, graças a Deus, consegui recuperar isso também. E também uma coisa que eu fiz há pouco tempo atrás, né, na verdade fazem 3 meses atrás, que eu decidi que eu ia fazer celibato. Até postei um vídeo sobre isso no meu Instagram também. E realmente foi uma escolha por vários sentidos, assim, né? Principalmente porque muito do que me levou a fazer coisas que me deixavam tristes, muitas das vezes que eu saía, bebia, ou enfim, a minha vida sempre perdeu um pouco do foco, era por causa de relacionamentos. Então, porque eu vivia buscando um príncipe encantado e achava que eu só ia me sentir preenchido o dia que eu tivesse um companheiro, e essa carência faz com que a gente se entregue pra qualquer pessoa. Enfim, então isso pra mim sempre foi um ponto muito fraco, assim. Eu sempre busquei aprovação masculina, né? E sempre busquei relacionamento. Então, por conta disso, eu me lasquei um monte. Então, eu decidi que Deus, eu vou dar um tempo de homem, vou dar um tempo de relações e vou guardar minha energia sexual. Não vou utilizar ela pra isso, pra esse sentido, mas vou guardar ela aí, porque eu também acredito que a energia sexual é muito poderosa. E, enfim, tá diretamente ligada à nossa criatividade, enfim. Então eu resolvi fazer isso e de uma maneira extremamente tranquila, graças a Deus. Isso foi a coisa que me trouxe a maior paz, assim, das coisas que eu abdiquei, sabe? Então fazem 3 meses, né, que isso aconteceu, que eu tomei essa decisão. E eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida, porque esse foi um mal que eu cortei pela raiz, assim, porque essa carência de buscar ter alguém ou querer ter um relacionamento me levava pra festas, porque daí eu queria ir pra uma festa pra beijar na boca, né? Aquela coisa assim, preciso beijar na boca, aquele desejo carnal, né? E glória a Deus, isso foi tirado de mim e realmente foi uma coisa que cortou mal pela raiz, porque só isso já faz com que eu deixe de fazer várias outras coisas. Então, me sentindo extremamente tranquila, não sinto falta nenhuma. Claro, né, o corpo humano, né, ele tem suas necessidades, mas é coisa de momento que não dá nem um minuto, eu me concentro no meu propósito e passa. Então, nossa, isso é um alívio total. Eu não tenho a menor vontade de quebrar esse celibato, eu não estou com a menor vontade de conhecer ninguém. Eu quero realmente correr atrás da minha vida agora, me dedicar ao meu trabalho, me dedicar às minhas filhas e principalmente ao lado espiritual, que finalmente eu me sinto parte de uma maneira verdadeira. Então, no momento que eu comecei a abrir mão dessas coisas, que eu fui abdicando, tudo começou a se transformar, assim, tudo começou a ficar muito leve. E é bem isso que Jesus fala, né? Que com ele o fardo é leve, né? Realmente é as coisas que para outras pessoas me ouvem falando isso. Eu, há um tempo atrás, eu virei alguém falando isso e disse, nossa, eu jamais conseguiria. Gente, a partir do momento que tu tem a tua entrega com Jesus de uma maneira verdadeira, tu consegue tudo. E ele te ajuda em tudo. E tu vê que o teu lado espiritual ele vai ser muito mais importante do que tua carne, né? E a carne faz a gente fazer coisas ruins pra gente, né? Enfim, gente, e aí através de todas essas provações, né, que eu fui tendo, todas essas coisas que eu fui abdicando e fui vendo que minha vida tava melhorando, e em toda a gratidão, realmente, assim, que Deus tem 1 milhão de testemunho muito antes, né, de eu ter me entregue realmente minha vida pra Jesus. Eu via Jesus atuando na minha vida, eu tenho diversos testemunhos, mas mudou muita coisa dentro de mim, assim, e essa mudança fez com que realmente eu quisesse me entregar cada vez mais. E eu vi o batismo como realmente um ritual de purificação, de renovo, né? E durante muito tempo também, se há 4 meses atrás vocês me falassem, nossa, vai se batizar, uma amiga minha falou pra mim há 4 meses atrás, agora tem que se batizar. Eu, o quê? Porque pra mim também era uma besteira, entendeu? E na verdade, como eu fiz essa caminhada com Jesus e eu passei a entender o que ele queria pra mim, eu passei a abdicar das minhas vontades, ele me mostrou que a vontade dele é muito melhor do que a minha e me deu essa segurança, porque estar segura em Jesus é a melhor coisa e esse é o melhor sentimento, é a maior certeza. Então, por este motivo, eu resolvi me batizar.
E eu vi aquilo ali realmente como uma purificação, como uma aceitação de Jesus. Porque muita gente diz, que a gente tem que aceitar Jesus. Sei lá, eu vejo de uma maneira diferente. Eu ouvi aquilo ali como Jesus me aceitando, né? E me amando, me acolhendo. E foi maravilhoso, gente. O dia do meu batismo foi a melhor coisa da minha vida. Mas o batismo em si, né, ele é um marco, é um rito, né, de passagem ali, quando tu realmente declara para o mundo que tu entregou tua vida para Jesus. Mas a minha virada de chave ali, gigante, assim, que foi quando eu abri espaço para a ideia do batismo acontecer, foi um momento muito significativo, assim, para mim. Foi no carnaval deste ano, né, que como eu já tava nessa de não vou sair, não vou em festa, né, a última que eu fui foi início do ano, como eu falei pra vocês, no primeiro dia do ano, mas como eu tava nessa de não sair, não ir em festa, eu pensei, cara, eu não vou no carnaval. E como eu trabalho com o Instagram, eu trabalho com a divulgação de várias coisas, durante muito tempo eu trabalhei com divulgação de eventos também, ano passado, né, ganhava dinheiro fazendo presença em evento e tudo mais. E aí eu pensei, eu não vou sair nenhum dia do carnaval, nenhum. E eu sou maquiadora também, pra quem não sabe, uma hora, depois eu conto melhor sobre minhas profissões. Mas, inclusive, quiseram me contratar, né, pra fazer umas maquiagens e tal de carnaval. E eu coloquei o valor lá em cima e ainda pensei, nossa, mas eu nem quero que eles me chamem, sabe? E graças a Deus eles nem me chamaram, porque eu não queria nem estar naquele ambiente, nem como forma de trabalho. E aí no carnaval eu disse que eu não ia sair, rejeitei todos os convites, né, todas as ofertas ali pra divulgar eventos e tudo mais, e fiquei em casa. E aí no domingo de manhã, que era um domingo de carnaval, eu resolvi ir pro culto, né, minha amiga não foi, eu tava sempre indo com ela, então ela não foi, fui sozinha. E aquele dia ali foi tudo pra mim, foi a virada de chave realmente na minha vida, até fiz um vídeo depois contando sobre isso no meu Instagram, porque aquele ali foi o momento que eu vi Jesus ali comigo, eu senti extremamente a presença de Deus comigo, e Deus falou muito forte comigo no meu coração, foi naquele dia, assim, porque quando eu tava lá, Deus fez assim, ó, me mostrou e disse assim, filha, olha teu passado, olha em outros anos, onde tu estaria agora? Eu com certeza ou estaria em algum after, ou estaria de ressaca, ou estaria fazendo alguma coisa que provavelmente eu estaria arrependida depois. E eu sei o que eu já fiz, entendeu? Eu já fiz coisas tenebrosas, então assim, eu sei o que eu fiz em outros carnavais, literalmente. E naquele momento Jesus falou, tu já viveu tudo isso, mas agora tu vive aqui. Agora tu vive em mim e tu tá protegida, tu tá segura, tu é amada, tu tá limpa. Tudo isso veio em sentimento, em forma, né, de sentimento no meu coração, e foi extremamente emocionante. Realmente eu vi naquela hora que eu tava exatamente no lugar que eu precisava estar, na hora que eu precisava estar, e não existia nem outro lugar do mundo em que eu deveria estar senão ali, naquele lugar, naquele templo, que durante muito tempo eu protestei contra templos, mas é porque era um lugar onde as pessoas estavam em busca, e naquele lugar eu me senti tão protegida que veio até a imagem na minha cabeça. Estou aqui no meio de pessoas que buscam a Deus, num dia onde se eu der 2 passos para a esquina, provavelmente vou encontrar algum bêbado caminhando pela rua, porque era um domingo de manhã de carnaval. Ou vou olhar pro lado, vai ter a galera muito louca, e na outra esquina alguém ali se acidentou, porque também tava bêbado, enfim. E eu tô aqui, na casa de Deus, na presença de Deus. Então, pra mim, foi o momento mais emocionante ali da minha caminhada com Deus até aquele momento. Foi quando eu me senti realmente protegida, amada e segura, e eu caiu minha ficha de que não existe nada, nenhum outro lugar, nada, nenhum outro momento que seja parecido com estar na presença de Deus. Então, foi tudo isso que me levou a me converter a Jesus Cristo, porque assim, independente, né, eu não desacredito de outras religiões, né, acredito muito acreditei, assim, como é que eu vou dizer, eu boto muita fé em Chico Xavier, por exemplo, que pra mim, por tudo ali que eu conheci, que eu li, que eu estudei sobre ele, foi uma pessoa, né, extremamente generosa, bondosa e verdadeira, né, então hoje, na minha atual situação, não tem como eu desacreditar de certas coisas, como reencarnação, por exemplo, né, hoje eu ainda acredito. E, enfim, eu acho que muitas pessoas se pegam nessa dúvida, né? Como que eu posso me converter se eu acredito em outras coisas também? Mas, gente, a interpretação é muito distinta entre pessoas. Inclusive, católicos e evangélicos têm interpretação diferente da Bíblia, entendeu? E, assim, acredito muito que o Espiritismo, ele é um complemento. Talvez ele surgiu para explicar de uma forma mais
atual pro tempo, né? Já que enfim, não querendo comparar, né, com a Bíblia, eu acho que é uma coisa à parte, mas que complementa. Mas, acima de todas as coisas, inclusive Chico Xavier falava isso, né? Que Jesus é o príncipe da terra, ele é o nosso representante, ele veio aqui, ele morreu por nós, ele pagou por todos os nossos pecados, ele é o nosso intercessor aqui. Então, por que buscar outras formas de me conectar com Deus, se não por meio do patrão, que é Jesus, né? Ali a forma humana direta representada por Jesus, por Deus, é Jesus. Então, para que buscar em outras coisas, buscar em... Realmente, assim, mesmo, hoje eu vejo isso, e olha, sério, eu nunca pensei que eu vou ser essa pessoa, mas depois que a gente tem essa clareza, a gente se pergunta, né? Eu não tenho por que falar com outras coisas, de outras maneiras, se eu posso diretamente buscar pelo patrão de tudo, pelo dono de tudo, que é Jesus Cristo. E eu posso falar de verdade, existe uma vida da Luíse antes de se converter a Jesus, não a religião, não, né, os evangélicos. Hoje se alguém me pergunta, eu digo, não sou evangélica, eu sou cristã. Eu me converti a Cristo, né, a Jesus. E minha vida mudou totalmente, assim, de dentro pra fora, sabe? Não dá pra ver, eu nem sei se isso é uma forma ideal de analisar, nem é, na verdade, né? Questão de prosperidade e tal, a minha vida não mudou neste sentido financeiro, por exemplo, depois que eu me entreguei pra Jesus, que muita gente busca, inclusive, né, Deus pra prosperidade. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele já nos deu. É sobre gratidão, não é sobre pedir. Ele já nos deu, se não fosse ele, eu pelo menos na minha vida, olho os meus testemunhos que eu tenho, que eu sei que foi a mão de Jesus na minha vida me protegendo. Sem ele eu não seria nada, eu não estaria aqui, não estaria viva. E Jesus intercede por nós. E ele é, pra mim, na minha visão hoje, Jesus, ele é o cara, o dono de tudo, realmente. Ele é o que tem mais poder. Ele é o ser espiritual que eu posso realmente contar, assim. Eu me sinto segurando na mão de Jesus e muita coisa se abriu na minha vida. Por mais que eu não veja, assim, por exemplo, como eu falei, né? Minha vida financeira não mudou nada, tá a mesma coisa, tem os mesmos problemas. A vida com Jesus não quer dizer que os problemas eles desaparecem. Eles estão lá. Só que com Jesus, quando tu tá entregue a Jesus, não tá mais contigo, tá com ele. Então eu sinto, por mais que eu tenha as minhas atitudes do dia a dia, eu sinto que assim, Deus, tu tá no controle. Jesus tá no controle. Eu tô de mão com meu pai. E meu pai que decide o que é melhor pra mim. Então é muito mais fácil, a vida fica muito mais leve, porque às vezes quando as coisas dão errado, em vez de eu ficar ali frustrada, chorando, eu olho e digo, Deus, obrigado, porque tenho certeza que tu me livrou de algo, né? E é essa vida com Jesus, é esse, né, fardo leve que ele mesmo fala, que é essa entrega e a gente saber que a nossa vida tá nas mãos do nosso Pai, que nos ama, que tem o controle sobre tudo e que quer o nosso bem. E que as coisas, muitas vezes as coisas de ruim que acontecem com a gente é porque a gente quer seguir as nossas ideias, os nossos caminhos, as nossas, né, liberdades, quando na verdade não, né? Se a gente buscar realmente a Jesus, tudo se torna muito mais leve. Então esse foi o vídeo de hoje, o motivo da minha conversão. Eu tenho muito assunto, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, eu tenho muitos testemunhos. Se puder pelo menos uma pessoa ajudar, né, com esses meus vídeos que eu vou fazer a partir de agora, que elas se identifiquem, que seja um meio delas conseguirem realmente também se entregar a Jesus, eu já vou ficar muito feliz. Então eu agradeço a todos que viram esse vídeo até o final. E vou fazer aquilo que todo youtuber faz, né? Se inscreve, dá like, comenta, ativa o sininho, vou fazer tudo isso, porque realmente quero alcançar aí um público legal e é meu início, né, aqui no YouTube. Então, é isso, gente. Só gratidão. E vem mais vídeo por aí. Valeu!